O que acontecia? Antigamente, em crianças menores de 10 anos, como a vacina BCG ela era dada em 2 oportunidades, ali no nascimento, e acho que era com 4 anos de idade, existia muito essa questão do diagnóstico, do diagnóstico da tuberculose latente, a influência da BCG na tuberculose latente. Mas, hoje em dia, as crianças já são vacinadas desde o momento que elas nascem. Então, o cara nasceu, já antes de sair da maternidade, tendo o peso adequado, já é vacinado. Então, a interferência da vacina, ela é muito pequena, certo? Aí, vamos lá. O que dizem as recomendações atuais sobre a vacina BCG e o PPD, né? A prova tuberculínica. Eu retirei aí do Manual de Recomendações do Controle da Tuberculose, segunda edição atualizada, esse daqui, né? Para que a gente, de uma vez por todas, entenda aí o que é que ele diz. Então, o que é que diz o manual? Diz assim, ó. Antigamente era diferente. Vamos ver o que é que ele diz hoje. Indivíduos com prova tuberculínica documentada e resultado maior ou igual a 5 milímetros não devem ser retestados, mesmo diante de uma nova exposição ao Mycobacterium tuberculose. Então, a primeira coisa ele já diz aqui na página 84. Na página 76 diz assim, ó. A prova tuberculínica deve ser interpretada como sugestiva de infecção por Mycobacterium tuberculose, independente do tempo de vacinação pela BCG. Então, independente do tempo, a prova ela é positiva quando ela é maior ou igual a 5 milímetros e negativa quando é menor a 5 milímetros. Por que eu estou dizendo isso? Porque antigamente, em crianças menores de 10 anos, como tinha essa revacinação, às vezes acontecia, então se levava em consideração o período menor a 2 anos da aplicação da BCG. Hoje em dia, segundo o Manual de Recomendações do Controle para a Tuberculose, segunda edição, atualizada, não se leva mais em consideração a idade, olha, independente do tempo de vacinação pela BCG, o teste é positivo, maior ou igual a 5, e negativo menor a 5. Antigamente dependia, certo? Então, pelo tempo, se retestava. O que eles aqui não devem ser retestados, não se retestam mais. Então, antigamente se retestava, hoje não se retesta. A virada tuberculina, tinha tudo aquela que a gente ensinava, aquela que a gente aprendia naquela época. O efeito da BCG sobre o resultado da prova tuberculínica reduz com o passar do tempo, principalmente se a BCG foi feita antes de 1 ano de idade, realidade da população brasileira. Então, por quê? Hoje em dia se faz todo mundo ao nascimento, então isso daí já é irrelevante dentro dos estudos feitos. Certo? O que é que diz mais o manual em relação a isso daí? A especificidade da prova tuberculínica é alta, 97%. 3% de falsos positivos. Principalmente se a BCG é aplicada no primeiro ano de vida, como é o caso do Brasil, né? Então, os falsos positivos, eles podem ocorrer em indivíduos infectados por outras micobactérias ou vacinados com a BCG, principalmente se vacinados ou revacinados após o primeiro ano de vida. Então, os falsos positivos, eles aumentam depois do primeiro ano de vida significativamente, mais 3%. Então, não é levado em consideração. Entretanto, 10 anos após a BCG, apenas 1% das provas tuberculínicas positivas podem ser atribuídas à BCG. Então, reduz muito depois dos 10 anos. É por isso que agora não é levado mais em consideração, certo? Essa é a recomendação atual, certo? Segundo o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil. Agora vamos responder a questão baseado nas recomendações atuais, certo? Um paciente de 45 anos de idade, casado, com 3 filhos, trabalhador de construção civil, tem histórico de febre vespertina, tosse e emagrecimento há 6 meses. Radiografia de tórax mostra infiltrado em lobo superior direito, contendo cavitação, e a baciloscopia do escarro é positiva para a tuberculose. Em relação à avaliação dos contatos do paciente, é correto afirmar aqui. Então, como é que o negócio? Se é sintomático, eu faço baciloscopia, placa de tórax. Se é assintomático e contato de um paciente que está sintomático, diagnosticado com tuberculose, os contatos eles fazem a PPD, né? Faz a PPD. Beleza, vamos ver o que ele diz. Nos contatos crianças menores de 10 anos, a prova tuberculínica menor do que 5, ela exclui o diagnóstico de tuberculose. Não necessariamente. Então, se mesmo que a prova tuberculínica for menor a 5, não vai excluir o diagnóstico de tuberculose. Isso aqui está errado, não exclui. A PPD ela não serve para excluir, né? Ela não exclui nesses casos. Pode sim existirem falsos positivos e falsos negativos também. Nos contatos crianças menores de 10 anos,
Assintomáticos, o tempo de vacinação com BCG é fator importante na definição da conduta. Anteriormente era, hoje em dia não é levado em consideração mais o fator tempo, né? Então, em menores de 10 anos já não é mais importante o tempo. Se for maior do que 5 milímetros, maior ou igual, já é positiva, e menor a 5 já é negativa. Essa era a resposta certa no passado. Hoje não está mais correta essa resposta. Por isso que essa questão não tem resposta atualmente. Nos contatos adultos ou adolescentes assintomáticos, não há necessidade de solicitação da PPD. Não. Sim, existe a necessidade. Nos contatos sintomáticos adultos, o diagnóstico de tuberculose é estabelecido pela cultura de escarro positiva para o bacilo-Coach, não. É feito com a baciloscopia por 2 ou por 3, mais o raio-x de tórax, né? Então, a cultura não é o que faz o diagnóstico. Faz o diagnóstico é outros exames mais rápidos, né? Então, não tem resposta e a resposta é baseada em tudo isso que eu falei para vocês, aí das recomendações atuais. É por isso que eu trouxe o texto na íntegra para vocês lerem junto comigo.